últimos anos, a região do Sahel voltou ao centro das atenções internacionais. A sucessão de golpes de estados no Mali, em Burkina Faso, no Níger e em outros países, somada à retirada das tropas francesas e a chegada de novos atores internacionais, transformaram profundamente a política da África Ocidental e colocaram em xeque a presença histórica da França na região. O Sahel é uma vasta faixa de transição ecológica que atravessa a África de oeste a leste, separando o deserto do Saara das savanas mais úmidas ao sul. Estende-se do Senegal ao Sudão, passando por países como Mali, Burkina Faso, Níger e Chad. É uma região semiárida, marcada por longas estiagens, solos pobres e forte dependência da agricultura e do pastoreio. Além dos desafios climáticos, o Sahel enfrenta intensa pressão social e política. Rápida expansão populacional, crises humanitárias recorrentes, avanços de grupos armados e fragilidade estatal. Por unir tantos fatores de vulnerabilidade, tornou-se um dos espaços mais estratégicos e disputados do continente africano. Neste podcast, vamos analisar esse cenário com um propósito amplo, mas fundamental: entender como a dinâmica conhecida como France-Afrique, a política francesa construída para manter influência nas ex-colônias africanas, ainda molda relações de poder. Avaliar se essa atuação pode ser vista como uma forma de neocolonialismo, refletir sobre se os golpes recentes no Sahel representam apenas instabilidade interna ou também tentativas de ruptura, resistência e busca de autonomia regional, e examinar como fatores como o terrorismo, a dominação monetária e a disputa por recursos estratégicos influenciam esse panorama. A ideia aqui não é oferecer uma resposta final, mas abrir caminhos para pensar essas transformações e suas consequências. A expressão France-Afrique foi cunhada como um significado positivo na década de 1950, pelo líder marfinense Félix Houphouët-Boigny para celebrar os laços entre França e África. No entanto, a partir de 1998, o escritor francês François-Xavier Verschamm transformou o termo em sinônimo de neocolonialismo, denunciando um sistema sombrio de corrupção, patronato e interferência, que mantinha as ex-colônias sob tutela francesa. A essência desse modelo estava em garantir que recursos africanos e apoio político local sustentassem interesses estratégicos franceses, numa relação que misturava diplomacia formal e redes clandestinas. No início dos anos 60, o general francês Charles de Gaulle encarregou Jacques Foccart, um ex-resistente francês da época da Segunda Guerra Mundial, de organizar a Célula Africana do Palácio de Élysée. Foccart se tornou conselheiro de assuntos africanos e montou um sistema de clientelismo que combinava diplomacia, espionagem e negócios. Essa rede Foccart atuou diretamente em vários países, inclusive no Gabão, quando um golpe militar derrubou o presidente pró-francês Léon Mba, em 1964. Gaulle enviou Foccart e tropas francesas para restituí-lo ao poder. Depois, Foccart instalou uma guarda republicana francesa e criou um grupo clandestino de militares, empresários e mercenários para proteger interesses franceses e intimidar opositores. Esse episódio simboliza a interferência direta da France-Afrique nos governos africanos de interesses estratégicos para a França, como o petróleo, o urânio, o ferro e a madeira. Pesquisadores como Christophe Premat e Ndongo Sylla sintetizam a France-Afrique em 3 pilares interdependentes que eu vou descrever. Primeiramente, é o suporte político e militar. A França manteve acordos de defesa com países amigos que lhes permitiam intervir em casos de ameaça. Esses pactos respaldaram ações como a Operação Manta, no Chad, em 1983, e a Operação Serval, no Mali, em 2013. Uma célula africana secreta no Élysée, na França, chefiada por Foccart, articulava intervenções rápidas e mediações informais. O segundo pilar são os laços econômicos profundos. A economia ex-colonial foi integrada ao sistema francês por meio da introdução de companhias francesas em diversas áreas da economia, tais quais os recursos petrolíferos, portos, logísticas, construções e energia. O franco SFA, moeda criada em 1945, é atrelado ao franco francês e depois ao ouro.
e reforça essa dependência ao fixar a taxa de câmbio e exigir que países africanos depositassem boa parte de suas reservas no Tesouro francês. O outro pilar são as redes pessoais e informais. Além da diplomacia, a Françafrique prosperou como uma teia de empresários, diplomatas e militares que formulavam um Estado paralelo. Esses intermediários negociavam concessões de recursos, financiavam campanhas políticas na França e sustentavam chefes de estados africanos leais. A escandalosa Affaire des Diamants, por exemplo, estourou em 79, quando o jornal Le Canard Enchaîné revelou que o então ministro francês Valéry Giscard d'Estaing recebera 2 diamantes do ditador centro-africano Jean Badel Bokassa em 73. A denúncia manchou a reputação de Giscard e contribuiu para sua derrota eleitoral. Essas redes operavam sem transparência e estavam ligadas a casos de corrupção. As atividades de cooperação eram financiadas fora do controle parlamentar e permitiram que partidos políticos franceses recebessem recursos desviados das operações africanas, via empresas como a petrolífera estatal Elf, e ao mesmo tempo elites africanas pró-França recebiam apoio militar e econômico para se manterem no poder. Após o final da Guerra Fria, vários fatores enfraqueceram a Françafrique. Restrições orçamentárias francesas, morte de figuras centrais, maior escrutínio público e integração da França à União Europeia. Presidentes franceses, de Jacques Chirac até o atual Emmanuel Macron, anunciaram romper com esse legado. Contudo, intervenções militares recentes, a manutenção do franco CFA e a influência de empresas francesas mostram que a estrutura de dependência continua, ainda que adaptada. Como ressaltou o historiador Christophe Premat, a Françafrique refere-se a uma era passada, mas muitos acreditam que ainda molda as relações atuais. A violência extremista transformou o Sahel no epicentro do terrorismo mundial. Segundo o Índice Global do Terrorismo de 2025, 51% de todas as mortes por terrorismo em 2024 ocorreram nessa região. Esse número evidencia a gravidade da crise. Ataques quase diários atingem aldeias, mercados e postos militares no Mali, no Burkina Faso, no Níger e em outros países da redondeza. Milícias ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico no Grande Saara se aproveitam da ausência do Estado, de contrabando e de disputas locais para expandir territórios. O caos começou a se intensificar após a queda do regime de Muammar Gaddafi na Líbia em 2011, que liberou um arsenal de armas e mercenários pelo Sahel. Grupos tuaregs separatistas revoltaram-se no norte do Mali em 2012 e rapidamente jihadistas se aliaram a eles. As fronteiras porosas e a fragilidade estatal permitiram que esses grupos se deslocassem livremente entre Mali, Burkina Faso e Níger, atacando e recuando sem grandes obstáculos. As fontes de financiamento destes grupos incluem o ouro, o gado, impostos extorsivos e tráfico de drogas. A competição por minas artesanais de ouro no Mali e em Burkina Faso intensificou esses conflitos. A crise climática, as secas recorrentes e a desertificação aceleraram o deslocamento de pastores e agricultores e alimentaram tensões comunitárias. O avanço jihadista provocou um desastre humanitário. Cerca de 4 milhões de pessoas foram deslocadas em Burkina Faso, Mali e Níger e países vizinhos. 80% são mulheres e crianças. Milhares de escolas e centros de saúde foram fechados, com 75% dos deslocados permanecendo dentro dos próprios países. Famílias inteiras vivem em campos de refugiados, dependendo de ajuda humanitária, enquanto agricultores perdem safras e rebanhos. Para conter a ameaça, a França interveio em 2013, a pedido do Mali, com a Operação Serval. Posteriormente, expandiu a missão para toda a região com a Operação Barkhane, desdobrando 5.100 soldados e treinando milhares de militares locais. Simultaneamente, a ONU enviou a missão de paz MINUSMA, com mais de 15 mil capacetes azuis. Apesar de algumas vitórias iniciais, a insurgência se adaptou e se espalhou. O descontentamento com a presença militar estrangeira e com a incapacidade dos governos civis de restaurar a segurança levaram a golpes de Estado sucessivos, culminando inclusive na expulsão das tropas francesas do Mali em 2022 e do Níger em 2023. As tropas francesas foram substituídas por mercenários russos do grupo Wagner e de outros atores.
Além da violência, a dependência econômica é um fator decisivo na política saharita. Desde 1945, 14 países africanos utilizam o franco CFA. A sigla vem de colônias francesas da África, moeda criada por decreto do presidente francês Charles de Gaulle e considerada por economistas como Ndongo Sambaya Sylla um relicto colonial. Em 1960, quando esses países conquistaram a independência nominal, o franco CFA continuou em circulação, primeiro atrelado ao franco francês e hoje ao euro. Essa união monetária se divide em duas zonas: União Econômica e Monetária da África Ocidental e Comunidade Econômica e Monetária da África Central, com ambas as moedas não sendo intercambiáveis. O arranjo franco-CFA repousa sobre 4 pilares. Primeiro, a paridade fixa, ou seja, a taxa de câmbio é constante. Um euro sempre vale 655,957 francos CFA. Com isso, países africanos não podem desvalorizar a moeda para tornar suas exportações mais competitivas. O segundo pilar é a garantia de conversibilidade ilimitada, ou seja, o Tesouro francês promete trocar francos CFA por euros sob demanda, e em troca, os países depositam 50% de suas reservas cambiais em uma conta operacional do Tesouro francês. Logo após a independência, esse percentual era de 100%. Depois caiu para 65% e desde 2005 é 50%. Além disso, o acordo exige que o valor das reservas seja pelo menos 20% superior à quantidade de dinheiro em circulação. O terceiro pilar é o controle francês sobre a política monetária. A França tem representantes com direito ao voto nos conselhos dos bancos centrais africanos. A política monetária segue a orientação do Banco Central Europeu, privilegiando baixa inflação sobre o crescimento econômico. O último pilar é a livre transferência de capitais. Empresas e investidores podem remeter lucros para a França sem restrições. Os críticos argumentam que o franco CFA priva os países da soberania monetária, impedindo políticas anticíclicas e dificultando a industrialização. A falta de autonomia cambial reduz o crédito doméstico. A relação crédito-PIB é de apenas 25% na União Oeste Africana e 13% na África Central, contra mais de 60% na média subsaariana. Além disso, a repatriação facilitada de lucros e a fixação cambial provocam grandes saídas de capital para a Europa. Ainda críticas políticas. Manter o franco CFA favorece governantes autoritários aliados de Paris. Os líderes que tentaram abandoná-lo foram derrubados ou enfraquecidos. Em 2019, a França e países da União Econômica e Monetária da África Ocidental anunciaram planos de criar uma nova moeda chamada ECO e acabar com a centralização das reservas em Paris e retirar os representantes franceses dos bancos centrais. Contudo, até esse ano essa reforma não saiu do papel. Os debates continuam acalorados. Manifestantes queimam notas de CFA em protestos, e líderes pan-africanistas exigem a abolição da moeda colonial. O Níger é um dos maiores exportadores de urânio do mundo. Em 2021, forneceu quase 25% de urânio consumido pela União Europeia. Esse recurso é vital para o bloco, cuja matriz energética depende da energia nuclear. A França, por sua vez, gera mais de 60% de sua eletricidade a partir de reatores nucleares e, historicamente, comprou entre 15% e 35% do seu urânio do Níger. Essa interdependência tornou o país saheliano peça-chave na segurança energética europeia. A mineradora Orano, controlada pelo Estado francês, opera no Níger desde a década de 70. Uma de suas minas, Cominac, em Arlit, encerrou as atividades em 2021. O fechamento deixou 20 milhões de toneladas de resíduos radioativos no local. Relatórios da Comissão de Pesquisa e Informações Independente sobre radioatividade constataram que o nível de radiação atinge 450 mil becqueréis por quilo, muito acima do recomendado. O vento espalha poeira radioativa que contamina o ar e a água. Cerca de 100 mil habitantes dependem dessa água contaminada. Ambientalistas alertam que a exposição prolongada pode causar defeitos congênitos, câncer e doenças nos rins e pulmões. Em protesto, moradores afirmam que a mineração deveria combater a pobreza, mas nossos problemas só pioram. Outro paradoxo é que, apesar de exportar urânio, o Níger tem uma das menores índices de acesso à eletricidade do mundo. Menos de 20% da população tinha luz em 2020, enquanto cidades europeias são iluminadas pelo urânio nigerino.
Comunidades próximas às minas vivem às escuras. Após o golpe militar de julho de 2023, a junta nigerina adotou uma postura mais assertiva. Em dezembro de 2024, o governo assumiu o controle da mina Somair, acusando o Orano de retirar 86,3% da produção, apesar de deter apenas 63% das ações. Em junho de 2025, anunciou a nacionalização da Somair e afirmou que a empresa francesa vinha tomando uma parcela desproporcional da produção. A Orano contestou e disse que buscará compensações. O conflito se insere no movimento mais amplo de nacionalizações na África Ocidental, que afeta minas de ouro em Burkina Faso e negócios de outras multinacionais. Rússia e China demonstram interesses em investir na exploração de urânio, ampliando a competição geopolítica. A insatisfação com a insegurança e o modelo neocolonial francês alimentou uma onda de golpes de estados na região. Em agosto de 2020, protestos massivos no Mali contra a corrupção e a incapacidade do governo de enfrentar o terrorismo culminaram na detenção do presidente Ibrahim Boubacar Keïta por militares, que renunciou logo em seguida. Menos de um ano depois, em maio de 2021, o coronel Assimi Goïta consolidou o poder em um segundo golpe. Em janeiro de 2022, o presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, foi deposto após críticas à sua gestão de crise e segurança interna. E em setembro do mesmo ano, o líder golpista Paul-Henri Damiba foi destituído pelo capitão Ibrahim Traoré, de 34 anos, que se tornou símbolo da retórica anti-França. Em julho de 2023, a Guarda Presidencial do Níger deteve o presidente Mohamed Bazoum e anunciou a suspensão das instituições. A população saiu às ruas com bandeiras russas e cartazes pedindo o fim da presença francesa. Embora fora do Sahel, o golpe de agosto de 2023 no Gabão revela a complexidade da França Afrique. Oficiais depuseram Ali Bongo e instalaram o general Brice Oligui Nguema. Analistas apontam que a França tolerou essa mudança porque manteve aliados no poder. O episódio reforçou que a política francesa na África distingue entre regimes favoráveis e hostis. Cada golpe teve motivações internas semelhantes: corrupção, má gestão e violência jihadista. E todos compartilhavam um discurso soberanista, rechaço à influência francesa, desejo de diversificar alianças com a Rússia, a Turquia e a China e promessas de recuperar recursos. As juntas também enfrentam pressões para organizar transições civis, mas muitas adiam eleições, alegando priorizar a segurança. Diante da ameaça de intervenção externa e das sanções da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, Mali, Burkina Faso e Níger firmaram em setembro de 2023 a Carta de Liptako-Gourma, que instituiu a Aliança dos Estados do Sahel, a AES. O artigo 6º do documento determina que qualquer violação da soberania de um membro seja considerada agressão contra todos, obrigando a assistência e, se necessário, o uso de força conjunta. A formação da AES foi uma resposta direta às ameaças da CEDEAO de intervir no Níger e simbolizou a ruptura com décadas de submissão a blocos regionais vistos como pró-ocidentais. Em janeiro de 2024, os 3 países anunciaram a saída da CEDEAO, acusando o bloco de trair os ideais pan-africanistas e agir como agente de potências estrangeiras. A ruptura oficializou-se em janeiro de 2025. Os líderes Assimi Goïta, Ibrahim Traoré e Abdurrahmane Tchani defendem que a AES representa uma busca pela soberania e autodeterminação. Em resposta, a CEDEAO e a União Africana suspenderam os países e mantiveram sanções, enquanto países ocidentais acusam a Aliança dos Estados do Sahel de fragilizar a integração regional. Além da disputa territorial e econômica, há uma batalha de narrativa sobre o Sahel. Na mídia ocidental, predominam expressões como retrocesso democrático, crise institucional, e veículos como a France 24, Le Monde e The Economist frequentemente apresentam os golpes como avanços da influência russa ou chinesa. Já na mídia africana, rádios comunitárias e publicações pan-africanistas falam em segunda independência, retomada da soberania e libertação das correntes coloniais. Estes discursos ecoam nas ruas de Bamako, de Ouagadougou e de Niamey, onde jovens exibem bandeiras russas e criticam a França.
A Rússia, por sua vez, utiliza canais como o RT e o Sputnik e redes sociais para promover a imagem de parceira confiável que respeita a soberania africana. Essa disputa de influência e opinião pública ajuda a explicar o apoio popular às juntas militares, muitas vezes visto como plebiscitário. Ela também mostra como a informação é usada como arma geopolítica. As pesquisas de opinião revelam que o apoio aos golpes não é mero produto de manipulação externa. No Mali, o estudo Malimetre 2024, da Fundação Frederick Ebert, registrou que mais de 90% dos malianos confiam na Rússia para restaurar a integridade territorial do país e aprovam a cooperação militar. Cerca de 83% estão muito satisfeitos com essa parceria. No Níger, um levantamento telefônico da Premise Data, citado por diversos jornais, apontou que 78% dos homens com maior escolaridade apoiam o golpe de 2023 e preferem a presença russa em vez da francesa. Esses números indicam que a junta militar se sustentam em um sentimento anticolonial enraizado na população, que não se sente protegida pelos governos civis anteriores e nem pelas missões estrangeiras ocidentais. O filósofo camaronês Achille Mbembe formulou a ideia de necropolítica para descrever como o uso do poder social e político determina como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer, criando mundos de morte, onde populações inteiras vivem como mortos-vivos. O autor argumenta que a necropolítica vai além do direito soberano de matar, e inclui expor pessoas a condições de morte lenta, como a fome, a doença e a violência. No Sahel, essa lógica se manifesta quando potências externas e elites locais decidem quais comunidades são defendidas e quais podem ser sacrificadas em nome da segurança ou de interesses econômicos. A exploração do urânio no Níger, que enriquece empresas estrangeiras, enquanto moradores vivem sem eletricidade e cercados de resíduos radioativos. O filósofo francês Gilles Deleuze propôs que as sociedades contemporâneas evoluíram de sistemas disciplinadores, como escolas, fábricas e prisões, para sociedades de controle. Em seu ensaio Postscript on the Societies of Control, Deleuze afirma que o poder deixa de operar por confinamento e passa a atuar por modulação contínua, flexível, ajustando comportamentos em tempo real. O controle se exerce por tecnologias, algoritmos e redes. Indivíduos tornam-se fragmentos de dados, notas de crédito e métricas de consumo. O ensaio antecipa o surgimento do Big Data, da vigilância algorítmica e do capitalismo de plataforma. No Sahel, essa perspectiva ajuda a entender como a vigilância contra o terrorismo, o monitoramento de transações financeiras e a dependência de aplicativos e satélites, por exemplo, no combate a insurgentes ou no rastreamento de minas de ouro, fazem parte do controle difuso, que não se limita a quartéis ou escolas. O Estado e corporações estrangeiras modulam a vida cotidiana, definindo quais almas têm acesso a recursos e quais permanecem marginalizadas. Ao explorar a France-Afrique, o terrorismo, o Franco-CFA e o urânio no Níger, percebemos que o Sahel é um laboratório da geopolítica contemporânea. A France-Afrique mostra que redes informais, empresas e acordos militares perpetuam um neocolonialismo que ainda influencia a política econômica da região. O terrorismo evidencia a fragilidade estatal e a sobreposição de crises climáticas, étnicas e socioeconômicas. A dominação monetária do Franco-CFA limita a soberania econômica e alimenta protestos. A questão energética expõe a contradição entre riqueza mineral e pobreza energética, e mostra como a luta pelo urânio atrai novos atores e provoca nacionalizações. Os golpes da Aliança dos Estados do Sahel refletem o desejo de romper com antigas dependências e buscar novos caminhos de soberania e desenvolvimento. No fundo, esses temas se conectam para a disputa sobre quem decide o destino dos povos sahelianos. Entender esse trauma é essencial para imaginar soluções que combinem segurança, justiça social e autonomia. As populações do Sahel clamam por uma ordem internacional que respeite sua dignidade e lhes permita definir seu próprio futuro.